O apoio ele foi formalizado em uma reunião de embaixadores, né, da União Europeia em Bruxelas, é essa a notícia, né? Quando a gente fala sobre essa aprovação, mas ainda falta a assinatura, a decisão ela avança apesar da postura do presidente francês, da França, né, que vem enfrentando uma série de manifestações dos agricultores, e também da Irlanda. Tem alguns outros países menores que também são contrários por conta da questão da agricultura, né? E os países devem confirmar essa aprovação e seus votos por escrito até 13h pelo horário de Brasília. E o acordo também precisa passar por uma aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor. Para trazer um pouco mais de detalhes entre os maiores países aí nessa negociação e o sim, por exemplo, da Alemanha e da Itália, que foram fundamentais para isso. O governo alemão confirmou a aprovação em uma nota, dizendo que o acordo entre os dois blocos, União Europeia e Mercosul, é um marco na política comercial europeia e um importante sinal da soberania estratégica e capacidade de ação. Diz na nota, 25 anos de negociações foi tempo demais, agora é crucial concluir rapidamente os próximos acordos de livre comércio. A Itália mudou de posição, passando de um não em dezembro para um sim na votação de hoje, sexta-feira. A Itália tem a terceira maior população do bloco europeu, por isso é um voto importantíssimo que chega pela União Europeia. A nova zona livre de comércio, com mais de 720 milhões de habitantes, vai ser a maior do mundo. A ideia é ter redução recíproca das taxas de importação e exportação de produtos entre os blocos, aumentando o fluxo comercial das duas regiões. E aí é muito interessante, Sakamoto, que as pessoas ficam aqui, falando, vai ficar mais barato o vinho europeu. Vai. 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 Foi muito sincero isso. Ai, desculpa, foi muito sincero. Eu fiquei bem feliz. Não é que o pessoal tá falando, e o queijo francês? Também. Sakamoto tranquilo, vai. Vai. Quer dizer, essas coisas vão sim. Tudo. Agora, a viagem francesa. Vai sim. O que acontece é o seguinte, a gente não sabe porque ainda... É isso que importa para a pessoa que está nos assistindo. Você consegue entender, Sakamoto, isso? Então, importa bastante o preço, é tudo uma dança complexa. Por quê? Porque é o seguinte, quando, por exemplo, você diminui o preço de importação de determinados produtos para dentro de um país, é claro que a população ela sai beneficiada no primeiro momento, porque os produtos bons que ela compra lá fora, vai lá para a França, traz aquela barra, até 12 garrafas, vem para cá, etc. Todo mundo fica feliz da vida. Contudo, o que acontece? A indústria nacional, né, a depender do que aconteça, ela pode ser prejudicada. Por exemplo, o Brasil, ele produz vinhos, excelentes vinhos, né? Sim, está melhorando a cada dia, está melhorando a cada dia no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pernambuco, no interior de São Paulo, região do Espírito Santo de Pinhal, né, por exemplo, em outros lugares do Brasil. Então, o que acontece? Você tem uma indústria local de produção... Acende uma preocupação que aí aqui, o que acontece? Né? Aumenta a competitividade. A competitividade é bom, a pessoa vai gritar, que a indústria local esteja preparada. Sim, só que aí acontece o seguinte, o governo vai ter que tomar determinados cuidados, porque às vezes a indústria não está preparada, porque confiava numa outra taxa de importação, e aí numa outra disputa. No momento que entra, o que pode significar? Fechamento de postos de trabalho. Então, se por um lado você tem abaixamento de preços, redução de preços, no outro, a depender do setor, você pode ter fechamento de postos de trabalho, ou seja, desemprego em determinados setores. É por isso que essa balança ela é muito complicada. E essa celebração de que vai reduzir produtos europeus é você só olhar para o seu umbigo. Muito obrigada, Sakamoto, por fazer esse alerta. Não, mas no final das contas é importante porque o que os analistas econômicos avaliam, que é importante, é relevante e isso vai ajudar o país. E vai ter um monte de microacordos para tentar entender o que produtos vão poder, que produtos não vai, qual que é a taxa, ou seja, até quando a França pode mandar até 1 milhão de garrafas para o Brasil, essas coisas. Eu tenho aqui um número que está inclusive na reportagem do Jornal Folha de São Paulo, que é bem interessante, falando qual é o impacto real. É claro que tudo isso começa a ser analisado pelos especialistas e inclusive para quem está no meio desses trâmites de comércio exterior, mas a grande expectativa é que as tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas
entre União Europeia e Mercosul serão eliminadas. A gente está falando em 90% de produtos que são comercializados entre Europa e Mercosul, com zero tarifa. Então, é isso que a gente está falando. A gente falou aqui do vinho, do queijo. Tem tanta coisa, né, Sakamoto? Tanta coisa que é comercializado entre os dois blocos e que vão ficar com tarifa zero, tendo uma redução muito importante nos preços. E aí o Sakamoto chama atenção justamente sobre o cuidado que isso, cada país vai ter que tomar, né? Por isso as reclamações da França, com medo, inclusive, do agro brasileiro, né? É essa a grande preocupação da França e dos agricultores europeus que ficam muito preocupados com esses produtos brasileiros que vão chegar lá com tarifas menores. E aí é esse outro ponto que também está sendo analisado neste momento. Com isso, com esse acordo fechado, as exportações para o Mercosul poderão aumentar em 39%. 39%. Isso são estimativas europeias, que é do lado de lá, né? De lá para cá, eles estimam que as exportações vão aumentar quase 40%. E para eles lá na Europa, foi o que eles falaram hoje, é que isso pode ter um impacto no aumento de empregos, porque eles vão ter que fazer mais produtos para trazer para o Mercosul. E um impacto de 440 mil postos de trabalho. Do lado de cá, Sakamoto, a gente não tem esses números com tanta precisão. Comentário, desculpa, gente, se puder colocar na tela de novo os números, né, eu queria fazer um comentário sobre eles. Porque a gente está falando, é claro, de setores, mas, gente, o cálculo do governo é que aumente a quantidade de postos de trabalho no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, de uma maneira, na Bolívia, de uma maneira geral. Que aumente de uma maneira geral os postos de trabalho em todos os setores, né? Então, setores devem perder, outros vão ganhar, vai ter cheadeira de um lado e vai ter champanhe estourando do outro. Gente mostrar, saca? Agora, isso aqui é o que eu queria mostrar, eu queria mostrar esse primeiro item. Petróleo, produtos de petróleo e materiais relacionados. Deixa eu só falar aqui para quem está acompanhando que não consegue. Esse aqui são os principais produtos importados pela União Europeia, o que a Europa importa de nós, do Mercosul. Em 2024, estimado em bilhões de euros, 12 bilhões de euros. Petróleo, produtos de petróleo e material. Por que eu estou colocando isso aqui? Você sabe quem que é hoje um dos maiores vendedores de petróleo para a Europa? A Rússia. A Europa, ela esquenta os lares dela, calefação, né, nesse inverno está muito frio, com um gás russo. A Rússia é o grande celeiro de energia do mundo, da mesma forma que o Brasil é o grande celeiro de alimentos do mundo, a Índia é o grande celeiro de serviços do mundo e a China é a indústria do mundo, os Estados Unidos tem sido o xerife do mundo. O que acontece é o seguinte... do ponto de vista disso aqui, ou seja, no momento em que a Europa está desesperada procurando outros fornecedores de petróleo por conta da crise com a Rússia, você abre um livre comércio com o Mercosul que pode contribuir com petróleo por lá. Só que também é interessante porque tem outros produtos aqui que, inclusive, são fornecidos pelos Estados Unidos, né? Uhum. Então, a Europa também fazendo o seu edge, fazendo a sua proteção para garantir que turbulências com o grande parceiro do Norte não atrapalhem. O que a gente estava falando aqui, eu e o Sakamoto, tá em terceiro aqui, que é o tal do café, do vinho, né? Isso aqui, na verdade, é o que a União Europeia exporta do Mercosul. Aqui, o que a gente importa, os produtos exportados da União Europeia para cá. Em primeiro lugar, produtos medicinais e farmacêuticos. Olha o Mondiaro. Isso é muito... O Mondiaro não é o... O Mondiaro é feito na Europa? Vários medicamentos. O Ozempic da Dinamarca. O maquinário geral para indústrias e equipamentos, veículos, produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul. Maquinário não tem aqui alimentos e outras, não estão entre os maiores, Sakamoto, o que chega para o Mercosul da União Europeia. De alimentos nós exportamos mais para eles, né? O café brasileiro, muito na Europa também, cacau, né? Entre outros. Está aqui os números e mostrando essa balança comercial. Os produtos importados pela União Europeia do Mercosul são maiores do que os produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul. Sim, mas, por exemplo, produtos farmacêuticos, tipo, o Mondiaro não, que é dos Estados Unidos, da Lilly. Agora, por exemplo, o Ozempic é da Dinamarca, né? Da Novo Nordisk. Já está nesse nível de... Não, mas é que é muito louco, porque a quantidade de remédios que saem dos laboratórios franceses, né, e alemães e da Escandinávia é muito grande que vem para cá. Isso aqui também diz... Só que esta pauta que está aqui, ela diz respeito à pauta atual.
Com a queda de tarifa de 91% dos produtos, é claro que você vai mudar, pode mudar essa pauta, né? Mas não tenha dúvida nenhuma. Por exemplo, a Alemanha está soltando fogos de artifício, a maior parte da Alemanha, que é um país extremamente industrializado, a Espanha, né, do primeiro-ministro Pedro Sánchez também estão celebrando, né, essa conquista. Quem, na verdade, deve estar rangendo um pouco de dente... Opa, caiu o computador, caiu tudo. Quem está rangendo um pouco de dente, setores da Inglaterra, que saíram com não estão mais na União Europeia, né? Saíram. Tem setores agrícolas da União Europeia que estão festejando, é claro, falando, ai, que bom, a gente não precisa se preocupar com isso. Só que a Inglaterra adoraria estar participando disso aí também.